Galera, perdoe meu atraso, tive um probleminha logístico aqui. Vamos receber um cara que me fez sofrer bastante. Desculpe o atraso aí, estava marcado para as 17 horas. Com o Sávio, defendeu o Flamengo por muitos anos, Real Madrid. Ele vai contar um pouquinho da história dele. Peço desculpa a galera aí pela hora. Me atrasei um pouquinho, tinha um probleminha aqui. Assim que regularizei, tamo no ar. E esse cabelo eu vou resolver em breve, prometo. Alô, Porto Seguro? Não conheço não, mas tenho muita vontade de ir. Só fui a Salvador 2 vezes. As 2 a trabalho, inclusive. As 2 a trabalho. Tá tudo bem, pessoal? Como é que estão as coisas? Pessoal trabalhando de casa, como é que tá isso aí? Fala, Breno, tudo bem? Tudo na paz? Pessoal chegando aí. Vamos chegando. A fera já tá aí. A fera já está aí. Voltando, eu tava falando. Rapaz, o que o Sávio driblava, o que o Sávio jogava de bola era um negócio de maluco, de maluco. E numa época que... Olha o Sávio aí, a fera aí. Bem-vindo, craque. Opa, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Tô te ouvindo, mas não te vejo ainda. Não vê, peraí. Não te vejo ainda não. Aqui tá parecendo que alguém tá aguardando você. Peraí. Amandinha na área, melhor jogador de futsal do mundo, 6 vezes seguidas somente. Conseguiu, Sávio? Não, eu vou sair aqui e vou entrar de novo. Tá bom, beleza. Vocês estavam vendo os dois? É porque pra mim não. Cara, tá dando problema na live direto, né? Até no YouTube, show dessa galera famosa aí. Sinistro isso, né? Está dando bug no sistema, não tá dando conta não. Tô dando problema live em várias lives, não é só na minha não. Várias lives. Engraçado isso, é muito ruim. Vou chamar ele aqui novamente. Chamei aí, sabe, novamente. Siqueira, em breve sou eu e você. Opa! Agora sim. Oi? Oi. Como vai? Deu uma travada aí, sabe? Tá na tua, Vitor? Só um minuto. Pra mim tá, pra mim tá travando um pouquinho. Como é que você tá aí? Melhorou um pouco? Acho que agora foi bem. Tá dando uma travadinha. Acho que agora foi. Tudo bem? Como é que você Tudo tá? certo. E Prazer em aí, falar como com é que você. tá? Bem, Obrigado, graças a Deus. prazer. Prazer é todo meu aí, falar com todo mundo. Pô, que honra, né? Essa loucura que a gente tá vivendo, né? Essa loucura que a Cara, gente que tá vivendo, loucura, todo mundo cara. em casa. Tá complicado, loucura, enfim. A gente fica meio... As coisas estão indefinidas, né? A gente não sabe mais ou menos o que vai acontecer, enfim, um futuro muito incerto, né? Então, por todos os lados, né? O lado empresarial, o lado do futebol, a gente está falando propriamente, né? Claro, claro. Então, tá bem complicado. Então, acompanhando muito, por exemplo, o futebol europeu também, está começando a voltar aos poucos, a Alemanha está voltando aos pouquinhos. Eu faço isso agora, a Alemanha teve um movimento de voltar, né? Foi determinado em Portugal que os treinos voltam só no início de maio. Quer dizer, tá bem nebuloso ainda. Vamos ver, vamos aguardar, esperando que as coisas comecem Você a mora no melhorar. Brasil hoje, sabe? Você Eu mora estou no em Brasil hoje? Florianópolis.
Tá em Floripa, né? Estou em Floripa há 10 anos. Você adotou Eu, pelo Avaí e ficou direto ou você tinha alguma ligação com Floripa? eu vim do meu último ano no futebol europeu, em 2009. Aí eu voltei já para Pará, né? Em 2009 eu ia parar, aí eu recebi a proposta do Avaí Sim. para jogar 2010. Enfim, eu aceitei, porque eu também se tratava de Floripa, eu já conhecia, tanto que com pouco tempo ali a gente Você já adaptou decidiu bem. ficar na cidade, 10 anos já. Caramba. Eu tava falando aqui antes de você entrar. Primeiro te pedir desculpa pelo atraso aí, eu tinha um probleminha aqui. Peço Não, perdão a você tranquilo, e a todos aí. tranquilo, É, tranquilo. eu estava comentando no início assim que eu abria, que você me fez chorar muito, cara. Você me fez sofrer. Você driblando era uma coisa de louco, de louco. Por Para quê? quem não sabe, eu sou vascaíno, sabe, jogou muito tempo no Flamengo, é base do Flamengo. Queria que você contasse um pouquinho nisso da carreira, como o futebol era mais forte, né, em relação às faltas e tal, e quanto você sofria apanhando. Era muito diferente, né? Não é o que, por exemplo, a gente vê hoje, que são várias câmeras dentro de campo, é VAR. Então, hoje, automaticamente, claro que existem muitas faltas ainda, jogadas mais ainda algumas jogadas violentas, mas hoje vamos dizer, o cara que usa do seu principal artifício, por exemplo, a jogada individual, hoje ele é muito mais protegido dentro de campo, né? Muito. E na minha época, não. Na minha época, para É, realmente ser marcado uma falta, tinha que ser uma falta legal, uma falta boa. Então você não tinha, automaticamente você não tinha muita proteção. sim. Não é nem do árbitro, né? Mas o árbitro hoje tem tanta ajuda, vamos Tecnologia, dizer, tanta ajuda, né? tecnologia. Então o meu estilo na minha época proporcionava realmente muitas faltas. Então as principais lesões que eu tive foi sempre direcionado ao tornozelo, né? Então foram inúmeras torções de tornozelos fortes, até com Imagino. alguma gravidade mais, Joelho não, com joelho não. rompimento parcial de ligamentos. Não, joelho não. Joelho, o máximo que eu tive de joelho foi uma artroscopia no menisco na época, mas nenhuma contusão muito mais séria. E aí eu sou de Vila Velha, Espírito Santo, né? Eu sou capixaba. Eu ia te perguntar isso, quando você chegou ao Flamengo. Eu cheguei com 14 anos no Flamengo. Então eu comecei muito cedo em Vila Velha, em Vitória, pelo time do meu pai. Meu pai tinha um time, realmente, o time era muito assim, como nós jogávamos sempre categorias abaixo da normal, e Aham. nós éramos sempre as sensações do campeonato, porque o time era muito bom, mas o time automaticamente muito O a time do nível seu pai jogava a físico. Federação Capixaba, é isso? Ou era Não, Várzea? jogava tradicional, que tem até hoje, que é a Copa Gazetinha. A Copa Tá. Gazetinha é um torneio de muita tradição que revelou já muitos, mas muitos Conheço, jogadores conheço, conheço. capixabas. Eu comecei ali e meu pai tinha um time que chamava Fluminensinho. Meu pai era, meu pai era torcedor do Fluminense, era tricolor. E Ele aí deve ter ele ficado muito tinha. feliz com você indo pro Flamengo. Não, mas foi. E aí eu comecei a jogar no time dele, joguei uns 2 anos, mais ou menos. Aham. E depois eu já fui para a Desportiva Ferroviária, que é realmente um dos times de mais tradição e torcida no futebol Sim, capixaba. sim. Joguei ali mais 3 anos e aí teve um torneio internacional em Vitória, no qual nós ganhamos, a Desportiva ganhou, Bacana. e nós eliminamos justamente o Flamengo na semi e o River Plate da Argentina na final. E aí eu me destaquei muito naquele torneio Isso o e quê? logo depois Sub-15? Sub-15. sub-14, sub-13 na época, sub-13. Tá. E aí eu tive convites de alguns clubes, como o Flamengo, na época como o Botafogo, depois veio o Fluminense. O Espírito Santo vive muito os times do Rio de Janeiro, né? Vive muito, muito, muito. Basicamente, É o time do Rio. o futebol do Rio de Janeiro, isso desde muito tempo, né? A gente teve momentos ainda bons no futebol capixaba, final da década de 70, início de 80, mas depois realmente o futebol capixaba não andou, teve muitos problemas, até hoje tem muitos problemas. Então, com isso, os torcedores capixabas, vamos dizer, foram direcionados realmente para o futebol do Rio de Janeiro, que está muito próximo também, né? Então, Sim, sim. isso ajudou bastante.
Isso é engraçado falar do Espírito Santo, minha esposa é de lá, e eu já fui algumas vezes ao Espírito Santo. E não dá muito para entender, porque o Espírito Santo está cercado por Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? Três capitais com futebol bastante enraizado, com bastante cultura e tal. E o Espírito Santo realmente tem, desde que eu me entendo por gente, eu sou mais novo que você, é pouca coisa, mas desde que eu me entendo por gente de futebol, o Espírito Santo nunca conseguiu brotar no cenário nacional. Acho que virou uma bola de neve, né? Isso. Não, infelizmente, assim, realmente entrar num cenário nacional, e principalmente, né, a gente é um estado que economicamente é um estado relativamente bom. Sim. Então, dificilmente você vê, por exemplo, o Espírito Santo com alguns problemas financeiros, de contas. É um estado muito equilibrado. É claro que tem uma base muito importante, que é o petróleo. Sim. Então, e ao mesmo tempo, nós estamos no meio do Sudeste, quer dizer, é o litoral entre ali Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, e realmente a gente não conseguiu dar essa projeção para o futebol. É muito triste, porque nós temos ainda dois times ali de uma torcida relativamente para o estado grande, que é Desportivo e Rio Branco. Uhum. Mas, como eu falei, né, como não avançou muito em relação ao futebol, os torcedores foram acabando e foram direcionados para o futebol do Rio, foram migrando. Você chega no Flamengo, aí você fica no Flamengo de 14 a quantos anos? Você sabe quantos anos? Eu não lembro mais. Eu fico praticamente 10 anos direto no Flamengo. Eu joguei desde os 14 anos, eu tive minha primeira participação no profissional justamente no Campeonato Brasileiro de 92, com 18 anos, que nós fomos campeões. Depois eu desço para o Sub-20. Você está naquele elenco de 92? Tô naquele. Eu tinha ali 17 para 18 anos. Foi muito importante para mim, né? Que eu participei praticamente de toda aquela campanha do Brasileiro, inclusive fui a alguns jogos relacionados. E depois, como era muito novo ainda, eu acabei descendo logo depois do Campeonato Brasileiro. E jogando novamente no Sub-20. Aí nós ganhamos o Carioca no Sub-20 em 93. E logo depois o Maestro Júnior assumiu o comando técnico do Flamengo e me efetivou definitivamente no final de 93. Aí eu fiquei direto no profissional. Sabe, você, falando de Flamengo, óbvio que é um time que tu tem total laço, a torcida lembra de você. Hoje a gente estava falando num grupo de amigos aqui, tem mais ou menos a minha idade, e alguns mais novos, né? De quanto você driblava, quanto seu jogo era ofensivo. Por isso que até começou o papo sobre o lance de violência no passado. Sabe, você que depois a gente vai falar, eu sei que você trabalha com futebol hoje em dia, tá? Depois a gente fala sobre isso, mas você que está na Europa, viveu muito tempo de Europa e acompanha o futebol assiduamente, até por conta do seu trabalho, você acha que hoje você teria que se adaptar ao teu estilo de jogo? Já que hoje a gente joga em 30 metros, 40 metros, os jogos são muito mais achatados, as linhas de defesa são muito mais postadas. A violência te atrapalhava, mas você tinha mais espaço. Você acha que hoje seria uma adaptação maior ao teu jogo? Olha, eu acho que adaptações, elas são normais. Sim. Claro, é por isso que muita gente me pergunta e faz algumas comparações de épocas diferentes, de estilos diferentes. Então, é difícil a gente comparar épocas. Fazer um parênteses. Para mim, depois do Neymar, você foi o maior driblador que eu vejo no Brasil. De verdade. Eu acho que você jogava mais que o Denilson, inclusive. Denilson jogava muito, driblava muito. Denilson é um cara que eu respeito muito, meu amigo. Parceiro, tem cara de ser gente boa demais mesmo. Não, jogamos muito Flamengo e São Paulo. Sim. E depois Real Madrid contra o Betis, na Espanha. E é um cara que eu tenho um carinho muito grande pelo Denilson. Ele foi a maior venda da história na época. Foi. Impressionante. Foi uma barbaridade para a época, né? Acho que foi 34 milhões de euros, se eu não me engano. Ou de dólares. Foi, por aí. Acho que foi isso. Então, se você pegar um pouco aí, a comparação, para mim, eu fui vendido por 10 milhões de dólares para o Real Madrid, quer dizer... Mas não tem muita lógica, não, sabe? Não, até foi na mesma época, né? Então, o Denilson realmente foi vendido... o valor foi muito alto para o Betis, foi muito alto. Sim. Então, assim,
acho que adaptações são normais. Eu tinha uma característica minha mesmo, que eu poderia me adaptar, como eu me adaptei, por exemplo, quando eu cheguei na Claro, lá Espanha, fora. quando eu cheguei no Real Madrid. Sim, Então, eu tive que me adaptar em algumas coisas, realmente, em relação à parte tática, principalmente. sim. Mas eu não mudei O eu acho estilo. que na função mais importante, que era o meu estilo de jogo e minha característica. Então, a gente pode se adaptar, a gente pode, eu acho que sofre algumas mudanças, alguns jogadores, mas eu acho que mudar o estilo de jogo, eu não aconselho ninguém, Sim. Não, porque não, mudar que eu disse, você entendeu melhor, até respondeu melhor que a minha pergunta. Mudar que eu me refiro é essa adaptação de menos espaço, isso que eu quis dizer. E você respondeu perfeitamente. não, é verdade. Então, a gente, é claro que o futebol hoje ele está muito mais dinâmico, ele é um futebol muito mais físico, mas ao mesmo tempo, eu acho que nós perdemos um ponto muito importante, principalmente da minha época, que é um pouco futebol de maior qualidade técnica, né? O maior poder de improvisação, de habilidade, do um contra um, que nós, se você pegar aquela época principalmente, Era o tempo nós todo. tínhamos, nós tínhamos grandes jogadores no um contra um, de Sim, habilidade, de qualidade técnica individual. sim. Então, eu acho que mudou bastante, mas eu me adaptei em alguns pontos, principalmente na minha chegada na Europa, mas a minha característica principal eu não mudei. Eu tentei Claro, claro. seguir a Uli, minha, a minha, a minha vida inteira, exatamente. sabe, você tocou num assunto bacana, que eu tenho uma tese, que os antigos não gostam muito não, ficam chateados e tal. Eu acho que hoje o futebol é mais difícil de se jogar. Minha opinião minha. Eu acho mais difícil. Mas eu corroboro com você quando você diz que falta o um contra um e falta o cognitivo, falta o solucionar problemas. Mas eu acho que hoje se joga o futebol num espaço muito curto. E eu entendo, eu uso uma metáfora bem grotesca, que eu falo assim, bota uma colher na boca e um ovo em cima da colher, aquela brincadeira de Domingão do Faustão, Sim. vai andando 50 metros. Raramente o ovo vai cair. Você fazer isso correndo, certamente o ovo cairá. Então, eu acho que hoje o futebol é muito veloz. E veloz em um espaço mais reduzido. Eu acho hoje mais difícil de jogar. E você participou de duas eras, assim, eu acho. Uma era talvez mais romântica no Brasil e você passou por essa evolução tática da Europa. Você enxerga assim ou você acha que eu estou falando besteira? Não, eu acho que o futebol ele mudou bastante. Ele é um futebol hoje muito mais dinâmico, muito mais compactado, muito mais físico, ao mesmo tempo muito mais contato. E assim, eu acho que mudou muito. Então, antes você podia pegar, o jogador poderia correr em 90 minutos ou 90 e poucos minutos. Então, ali é uma média de 5, 6, 7 quilômetros. Hoje a gente vê atleta Exato, correndo 12, 11, 13 quilômetros, entendeu? exato, Então, exato. isso, claro, ficou muito mais dinâmico, ficou muito mais físico, ficou muito mais corrido. E, ao mesmo tempo, nós tivemos também, isso foi uma forma, o que aconteceu, a questão do padrão FIFA, a diminuição dos campos, né? Sim, Nós tínhamos sim. realmente, antigamente, Hoje são campos todos enormes. 105. Hoje em dia Eu são todos lembro, 105 por 68. é, Antigamente podia até 120. eu lembro três campos, por exemplo, que eu jogava e joguei muitas vezes, que é o Maracanã, o Mineirão e o Serra Dourada, eram campos muito grandes. Então, automaticamente, quer dizer, com o mesmo número de jogadores, isso não mudou. Sim, Então, é sim. claro que você vai ter mais espaço, mas Sim, claro. são transições, são normais. Eu acho que de repente, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, nós vamos estar falando também a mesma coisa. Quer dizer, o futebol Pode ser. mudou, o futebol está mais dinâmico, o futebol Pode está ser. mais corrido. O que eu peço e o que eu temo é que cada vez mais nós nos preocupamos com essa parte Sim. e deixamos de lado um pouco o que a gente sempre teve, que é essa qualidade individual, qualidade técnica e a qualidade de improvisação também. Sabe o que eu acho, sabe, em relação a isso? Eu estava conversando com o Pedrinho outro dia, e depois eu vou te fazer um convite no final da entrevista, e te faço um convite, que eu e o Pedrinho estamos organizando uma situação, depois eu te falo. Mas eu estava conversando com ele sobre isso, e ele também pensa parecido comigo. A gente viveu uma infância muito próxima, eu e você, de 3 canais de televisão, 4, e acabou. E rua. Sim. Rua, 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 nem computador. Então a gente trabalha com funil, né? Todo mundo jogava bola antigamente. Na rua, no prédio, na praça. Eu acho que
a matéria-prima é menor. Então o funil vai fechando mais ainda. Você, para achar um habilidoso de 1 milhão, é mais fácil que achar um habilidoso de 100 mil. Acho que hoje se pratica muito menos futebol, se joga muito menos, pratica muito menos qualquer esporte, na verdade é essa. Sim, muito sim. menos futebol, muito menos esporte. E automaticamente a chance de ter um diferente como você e outros tantos vai realmente sumindo, vai sumindo. A criança perdeu o jeito de lidar com o esporte. Tá 100 mil canais no YouTube, Instagram, Facebook, bem, Netflix, a coisa tomou uma proporção que as crianças hoje praticam menos esporte. Né? Em geral, menos esporte. Concordo perfeitamente. Eu cresci em Vila Velha, na rua, jogando pelada e jogando na rua mesmo, com bola. A bola que tinha disponível. E é aquela coisa normal, né? Descalço, e vira e mexe voltava para casa sem o tampão do dedo. E aquela época era o famoso metiolate, né? Que era terrível. Muito. Então a gente cresceu isso. Assim, principalmente os jogadores brasileiros. Nós crescemos com a questão da diversidade, de improvisos, de jogar pelada onde tinha um espaço. E aonde falou tinha... Pedrinho, olha ele aí. Pedro, beijo. Falou que esse jogava demais. Grande muito. Pedrinho. Cara, jogava muito. Que canhotinho chato, cara. Um abraço, um beijo pro Pedrinho também. Jogava demais. Realmente, a gente tinha canhotos naquela época que eram espetaculares. Pedrinho, Denilson. Você tá aqui, Djalma, Alex, Felipe. Enfim, Felipe. Era difícil. Contar nos dedos aqui, vocês perdiam. Então, beijo grande pro Pedrinho aí. O cara que tem um respeito muito grande. Então... Esse é parceiro demais. Hã? Ele é parceiro demais. Sim, pô. E é muito legal. E parabéns pelo trabalho que está tendo na televisão também, que tá muito bacana. Então, era isso, era do improviso, né? Então, a gente foi crescendo, o tempo foi passando, cada vez menos espaços nas ruas, ou em terrenos que tinham. Isso é um processo normal. E, principalmente, um ponto muito importante nos últimos anos, a gente falando a nível Brasil também, né? Que é a violência, né? Então, hoje, as crianças, os adolescentes estão muito menos nas ruas, porque naquela época, é claro que sempre existiu violência, mas muito menos. Desculpa te interromper, live tem disso, ó. Isso é um amigo em comum aí que tá magoado que eu não falei dele, Marcelo Buarque. Deve ter tirado no Flamengo. Marcelo! Se eu não falo dele, ele vai me bater. Você é nosso irmão aqui. Caraca, meu irmão Marcelo. Rapaz, o Marcelo, olha, eu vou falar rapidinho do Marcelo. O Marcelo teve uma participação muito importante para mim. Foi na minha chegada no Rio de Janeiro, no Flamengo, o Marcelo era o preparador físico do seu Neca. Seu Neca, que foi meu primeiro treinador no Rio, que eu sempre tive um carinho muito grande. E depois o Marcelo foi meu treinador, então aprendi muito com ele, cara. Marcelo é um cara sensacional. E um cara muito correto, muito disciplinador também. Então, Marcelo, pô, que isso, cara. Um beijo para você. Te interrompi, volte, por favor. Não, é fantástico. Pô, o Marcelo é um cara espetacular. Estamos falando da violência, de menos praticantes. Exatamente. Então, foi um processo natural. Infelizmente, cada vez mais. E nós vamos ver daqui para frente cada vez menos espaços, cada vez menos esse improviso, vamos dizer, né? Porque nós crescemos assim, mas eu acho que é um processo natural do mundo também, essa evolução. Sim, sabe? Você vai lembrar, obviamente, eu te fiz uma pergunta em 2018, no Zico, no jogo do Zico, e vou repetir essa pergunta para você. Qual é a maior diferença de sair do Flamengo, do futebol brasileiro, e pisar no Real Madrid, o maior clube do mundo? O que muda? Na cabeça de um jovem, na cabeça de um atleta? O que muda? Os dois tudo clubes. Diferente? É tudo diferente? Ou tem na época tinha muita similaridade ou não? Você está falando dos dois clubes? Não. Eu me refiro à tua diferença de sair do Flamengo, sair do futebol brasileiro e pisar no Real Madrid, o maior clube do mundo. Olha, eu acho que assim, a nível dos dois clubes, na verdade, eu saí de um gigante e cheguei em outro gigante no futebol europeu. Eu acho que, em termos de proporções e de estar acostumado com o nível de pressão tão alta, que é jogar no Flamengo, que é jogar no Maracanã, e depois
jogar no Santiago Bernabéu, aquela imensa torcida do Real Madrid também. Eu acho que isso não mudou muito. Ok. O que mudou, basicamente, no Real Madrid foi realmente que eu estava chegando em outro país, em um outro clube, em uma outra cultura, em outro estilo de jogo. Então, eu levei alguns meses, vamos dizer, para absorver todas essas mudanças. Eu imagino, deve ser difícil. Então, eu acho que foi basicamente isso. Então, eu cheguei no período de um inverno muito rigoroso em Madrid. Eu tinha acabado de sair de um verão muito forte no Rio de Janeiro. Então, você chega em uma cultura totalmente diferente, um estilo de jogo diferente. Quando eu cheguei na minha primeira temporada, foi uma temporada de muita pressão também, porque o Real Madrid estava 32 anos sem ganhar a Liga dos Campeões da Europa. Então, só se falava na Liga dos Campeões, e nós fomos passando de fase, quartas de final, semifinal, e a pressão parece que ela triplicava a cada treinamento, a cada semana. Então, são essas coisas. A questão da adaptação do futebol europeu, eu tive que fazer algumas mudanças, não no meu estilo de jogo, como eu falei. Mas eu acho que antigamente a diferença era menor, não era, Pedrinho? A gente vê, por exemplo, viu finais Cruzeiro e Borussia, Vasco e Real Madrid, que você estava no Real Madrid. Eu acho que essa diferença tática, essa diferença de comportamento, de leitura de jogo, que hoje, para mim, eles estão muito à frente do Brasil, muito à frente. Eu acho que nessa época era mais equilibrado, não era? Era mais equilibrado. Era mais equilibrado, porque eu vou falar por quê. Eu acho que o futebol europeu nos últimos anos, ele evoluiu muito, mas muito mais taticamente do que o futebol brasileiro. Isso. E teve um outro ponto importante também, que a evolução técnica de jogadores no futebol europeu, ela foi muito grande. A gente não viu europeu habilidoso. E nós sempre tivemos aquela, o futebol brasileiro é do improviso, sempre aparece 1, 2, 3 jogadores, mas espera aí, não vai aparecer sempre. Claro. E o futebol europeu, acho que ele evoluiu não só muito tecnicamente, mas taticamente. Então você tem hoje até os confrontos dos mundiais, nos últimos confrontos, você vê uma disparidade muito grande entre europeu e sul-americano. Exato. Enfim, geral sul-americano. Eu joguei, o Pedrinho sabe bem, porque a final do Campeonato Mundial em 98, Real Madrid-Vasco, quer dizer, a gente enfrentava um time do Vasco que, antes de começar o jogo, lá no Real Madrid, em Madrid, a torcida, a imprensa, nós não encarávamos aquele jogo como o Real Madrid favorito. Não era favorito. Era uma igualdade muito grande, porque o time do Vasco realmente era um time muito forte, com qualidades individuais, e o jogo demonstrou isso. Sim, também o jogo em si, em 98, demonstrou isso. Foi um jogo muito... acho que foi o último confronto entre sul-americanos e europeus que de verdade, em cima do teu relato aí, realmente era igual. Foi um jogão onde eu até acho, do jogo em si, o Real Madrid naquele jogo jogou melhor o primeiro tempo, e depois o Vasco veio no segundo tempo, realmente jogou muito bem, jogou muito melhor do que a gente, só que assim, e pressionou muito no segundo tempo, só que, de uma certa forma, esqueceu um pouco que era o time do Real Madrid. O time do Real Madrid que tinha jogadores como Roberto Carlos, como Redondo, como Seedorf, como Mijatovic, como Raul. Quer dizer, que esses jogadores individualmente poderiam decidir um jogo a qualquer momento. E foi o que aconteceu. No último lance, um lançamento do Seedorf e aquela jogada maravilhosa do Raul. Sim. Você botou a foto covarde anteontem. Você limpando três orelhudas. Rapaz, as pessoas podem achar que não, cara. Mas foi uma coisa assim, até meio espontânea. Porque sabe aquela quarentena que você está improvisando tudo já? Aí ontem eu falei, caramba, eu olhei para meus troféus, já tava, prata, né? Então escurece. Sim. Aí eu falei pro meu filho, depois até meu filho me ajudou na sequência para limpar os troféus. Eu falei, caraca, não, eu vou registrar. Caraca, isso. olha como tem essa Champions aqui, tão pretas. Eu falei, não, vou. Aí a minha sogra
tava na minha frente, ela foi e tirou a foto. Ficou excelente, ficou excelente. Ela tirou uma foto, aí eu depois falei, não, Fátima, então vamos fazer o seguinte, faz um videozinho também que eu vou botar na história, ó, limpando aqui as orelhudas, pra galera que gosta. Claro, mas, pô, é óbvio. E foi muito espontâneo, e foi legal, porque muita gente colocou ali, amigos, e foi muito bacana. A torcida acho que gostou bastante. Ontem eu virei pro Siqueira, pra quem não sabe, o Siqueira trabalha com o Sávio, né? Aí, pô, conversando com o Siqueira, te pedindo essa live e tal, e, cara, eu esqueci de falar, pô, Siqueira, vamos fazer um com você também. Eu esquecia, me distraí, tava uma correria louca. Aí ele botou assim, Edu, foca quem ganhou a Champions primeiro, depois a gente vê essa coisa. Cara, o Siqueira é uma figura. O Siqueira é meu amigo, meu parceiro, meu sócio. Sim, Jogou muito também, Atlético de Madrid, no Granada. Carreira linda, carreira linda. Desde cedo no futebol europeu. Mas muito legal. Então, essa foto foi... Muito bacana. Ela foi muito espontânea. Assim, foi legal porque tem uma repercussão legal. Porque... São 3, Sávio. Foram 3 Champions. Foram 3 Champions. Inclusive, não sei se dá para ver, ela está até atrás ali, ó. É 98? Foi 98, 2000 e 2002. 2002 é que o Roberto Carlos dá aquele balão. Foi. 98 foi uma final contra a Juventus, do Zidane, né? Mas 2000 não tô lembrando a final. 2000 foi contra o Valência em Paris, 3-0 a final. Entendi. E aí teve minha última temporada, que foi em 2002, aquele gol do Zidane lá contra o Bayer Leverkusen. Falando de Zidane, para mim foi um gênio, talvez o homem mais elegante que pisou no gramado que minha geração tenha visto. Fala um pouquinho do Zidane, como jogador. Cara, eu joguei uma temporada com o Zidane. Eu vou confessar uma coisa, cara. Quando eu saí do Real Madrid, eu já saí com 27. Foi 27 anos, 27 para 28 anos. Uhum. E eu, com 27 para 28 anos, na minha última temporada, eu aprendi muito. Então, eu parecia, na verdade, eu sempre tive um pouco essa questão da curiosidade em aprender, em olhar para o cara do lado, o que ele está fazendo, de bom, claro, não coisas ruins, coisas boas. Os diferentes são assim. E tentar admirar, e pelo menos de 10 coisas, eu absorvi uma. Claro. Então, o Zidane eu absorvi algumas. Então, primeiro foi... Ele era didático. Primeiro foi sua qualidade técnica, a questão de como ele treinava, da sua habilidade, do seu controle de bola. Não digo nem nos jogos, não. Estou falando no dia a dia, nos treinamentos. Uhum. Então, eu falei, cara, é o que você falou. Postura, elegância. E, ao mesmo tempo, eu admirei uma coisa muito importante nele. E olha que foi depois de uma Copa do Mundo que ele ganhou, em 98. Sim. Depois ele ganhar a Eurocopa pela França também em 2000. Sim. Que foi a questão do seu profissionalismo. Então, um cara muito profissional, um cara que treinava bem todos os dias, um cara que sempre chegava antes e saía depois dos treinamentos. Então, aquilo ali foi muito legal eu ver. Foi muito legal e eu consegui absorver aquilo ali para a sequência da minha carreira. Você está lidando com atleta, você hoje é empresário e tal, e você acha que essa parte de ser profissional, que é sempre um elogio que se faz aos atletas de fora, em sua maioria e tal, você acha que isso tem a ver com a criação, com a educação do país? Você acha que isso tem a ver muito da onde saem os nossos meninos e da onde sai o europeu? Eu acho que tem. O que você acha disso? Eu acho que pode ter, assim, uma diferença considerável. Eu acho que hoje, por exemplo, eu acho que na minha época ainda era muito mais difícil, tá? Hoje eu não tenho condições de ver, por exemplo, um atleta profissional, qualquer atleta, tá? Pode ser em todos os esportes, mas a gente está falando propriamente do futebol. Claro. Um atleta hoje que não seja extremamente profissional. Sim. Um jogador de futebol, por exemplo. Sim. Então, acho que é fundamental. E eu digo profissional em todos os aspectos, tá? Em toda a cadeia, é a questão de treinamentos, de posturas, profissionalismo em geral, é a questão daquele atleta que se cuida na parte de alimentação, do sono, de dormir bem, de acordar bem, de tomar um café da manhã, porque se você não fizer isso hoje, você que é um esportista
é, 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 de um alto padrão, de um alto impacto mesmo, é impossível. É impossível. O futebol, o esporte hoje está muito, é muito dinâmico. Então, se você não encarar realmente sua profissão, a sua carreira nesse sentido, dificilmente você consegue hoje se manter no topo e no auge. Eu estava falando com o Júlio César, que também virou empresário e tal. A gente estava conversando e a Júlio gente César vê... Goleiro? O Júlio é meu Pô, parceiraço. Júlio é... Aturei ele muito quando ele subiu. Dá cascudo nele. Um garoto, né? 17 anos, ó, Volúpia. Júlio era uma marra danada. Júlio era uma marra danada. Júlio é figura. Eu tive agora no final do ano em Lisboa, fui na casa dele, é só risada. O cara a Júlio é figura querida. Eu tava falando com ele que sobre empresário, sobre gestão de carreira dos garotos e tal. Aí, na tua época de jogador aqui no Brasil, a gente via jogador, cara, falando errado sem parar na televisão. Até para concatenar uma frase era difícil para muitos atletas. Eu não vou citar nome porque não precisa. Mas até isso, eu acho que hoje os empresários e a visão do garoto no Brasil tal tem melhorado com isso. A gente vê garotos falando muito bem, sabendo se expressar, sabendo se comunicar. Isso é importante demais. É importante. Eu trabalho nesse ramo também, né? Esse é um dos pontos que eu tento, até através da minha experiência, do que eu passei na minha carreira, no futebol brasileiro, no futebol europeu, é mostrar para esses garotos, para esses jovens, a importância de se preparar. Sim. A importância de você ter um conhecimento, de você aprender, de você saber aonde você está indo, o que você está falando, o que você está mostrando numa rede social. Quer dizer, muita gente não tem, muita gente e alguns jovens que tem uma importância muito grande, não só no futebol, no esporte. Isso é muito importante. Muitos jovens não têm a dimensão e a importância de tentar enxergar a importância que eles têm para uma geração muito grande, uma geração de crianças e adolescentes. Futebol não é só 90 minutos, né? Futebol é só 90 minutos. Então, esse é um ponto. E hoje em dia, até que na minha época, ou antes ainda, você não tinha muito essa ferramenta nas mãos. Não. Por exemplo, das redes sociais ou da internet, de você aprender, de você parar meia hora, uma hora e meia do seu dia e aprender algo novo, ou você aprender um idioma, ou você aprender alguma legislação esportiva. Quer dizer, você tem tantas ferramentas grátis nas mãos hoje. Então, e ela te catapulta tanto a parte boa quanto a parte ruim. Exatamente. Então, muita gente fala assim, pô, eu não tenho tempo. Não. Desculpa. Claro que tem tempo. É claro que tem tempo. Então, eu acho que é um pouco de ter essa consciência e saber realmente a importância, porque hoje eu falo como ex-atleta, um ex-jogador, mas parece que eu estava jogando ontem. Quer dizer, passa muito rápido a carreira. Muito rápido. Eu tive uma preocupação sempre grande na minha vida, desde lá do começo do Flamengo, ainda na base do Flamengo, que eu sabia que esse tempo ia passar muito rápido. Ia ser muito dinâmico. Eu já tinha um pouco, então eu vou tentar, em pouco tempo, aprimorar o que eu posso, me capacitar o que eu posso, me informar em coisas importantes realmente para que eu possa, por exemplo, saber, mesmo eu tendo um representante, mesmo eu tendo um empresário, e graças a Deus eu só tive um na minha carreira inteira, que levou todo o processo da minha carreira desde base do Flamengo. Então, isso foi muito importante para mim também, porque eu aprendi muito com ele. Você não pode ficar refém do empresário, claro. Você tem que ter sua vida, seu jeito. Mas, ao mesmo tempo, eu confiava nessa pessoa, nesse profissional, nesse amigo que era meu empresário, mas, ao mesmo tempo, também queria aprender e saber o que eu estava falando, e saber o que eu estava conversando, ou até saber o que eu estava discutindo, por exemplo, um grande contrato. Sabe, vamos falar um pouquinho de seleção brasileira. Você acha que... O que te faltou na seleção? Você acha que te faltou... cara, eu assim... Ou não? Ou você é bem resolvido com isso? Não, eu sou bem resolvido. Eu não tenho muita... É engraçado nesse ponto, porque assim, quando eu não era convocado, muita gente fala, pô, Sávio, é brincadeira, você está muito bem. Ali não me afetava, realmente não me afetava. Agora, você perguntou o que faltava, eu vou ser bem sincero. Pelo que eu vivi, principalmente em 98, quando eu tinha acabado de ganhar a Liga dos Campeões com o Real Madrid, e em 2002 também,
que eu tinha ganhado minha última Liga dos Campeões com o Real Madrid. O que faltou para mim é ser convocado. Mas, ao mesmo tempo, você fala, olha, a gente até falou um pouco nisso, até quando o Pedrinho entrou, da quantidade de canhotos que existia no futebol brasileiro. Então, jogadores, por exemplo, como o Djalminha, como o próprio Alex, ficaram fora de Copas do Mundo. Então, mas assim, pelo que eu estava fazendo, pelo que eu estava jogando e aonde eu estava jogando, eu acho que faltou realmente uma... Mas você não tem essa dor? Essa que não. A pergunta é essa. Você não tem essa dor? Não. Que bom. Não tem porque a vida é feita de momentos, cara. Então, eu não tive esse momento, por exemplo, de jogar uma Copa do Mundo. Então, eu não vou ficar me lamentando, eu não vou cair em algo muito ruim, que é realmente baixar a guarda, baixar o astral. E isso ia me afetar dentro de campo, principalmente. Então, pelo contrário, eu acho que quando não vem uma convocação assim, principalmente para jogar uma Copa do Mundo, ao mesmo tempo, eu tirava forças ali para me superar cada vez mais. Eu acho que foi assim realmente que eu levei toda a minha carreira na Europa. Afinal, foram 11 temporadas no futebol europeu, né? Então, eu acho que em relação a isso, eu sou muito bem resolvido. Que bom. Sai, vamos falar da vida nova. Senão, se a gente falar de clube a clube, tá? Título a título, vamos ficar aqui até amanhã. Você tá... Há quanto tempo você está com a empresa de representação de atleta? Como é que está isso? Como é que você enxerga esse mercado tão grande? Vários amigos aí mandando abraço. Marcelo, Tássio, um monte de gente aí mandando abraço. Abraço para todo mundo, galera. Como é que está esse mercado? Como é que foi fazer a mudança de chave? Conta para mim. Eu tô praticamente... a minha vida hoje é totalmente voltada para o mercado empresarial, né? E não só na área esportiva, tá? Você tem outros negócios? Eu tenho empresas, negócios na área imobiliária, na área financeira também, enfim. Em outros setores também, como alimentos. E a área esportiva também. Por que a área esportiva? Porque eu acho que, de certa forma, o que eu passei na minha vida, em toda a minha carreira, o que eu aprendi, não só dentro de campo, mas fora de campo também, na questão de gestão da carreira, em tudo que eu já citei, eu acho que eu achava que eu tinha algo a passar para oferecer para alguns atletas ou para atletas realmente que estivessem interessados. Então, hoje eu trabalho realmente... nós temos vamos dizer, uma parceria, uma sociedade. Eu sou o Guilherme Siqueira, o meu sócio aqui na YouFirst Brasil, que nós somos sócios de uma das maiores empresas de agenciamento de carreira da Europa, da Espanha, que tem também um braço muito forte no marketing esportivo, na NBA dos Estados Unidos. Então, a gente representa a YouFirst aqui no Brasil. Então, não é fácil, porque o futebol realmente mudou muito. Imagina. Então, a gente tenta passar no dia a dia para esses atletas a importância não só, claro, de cuidar da carreira, de lutar por esse atleta em relação a contratos, enfim, todos esses pontos importantes, mas também passar para esses atletas o que significa realmente cuidar da carreira. Ser um grande profissional, ser um grande gestor, porque passa logo. Então, se você não aproveitar cada momento da sua carreira, vai passar o tempo, você vai voltar atrás e você vai ver que realmente o tempo passou e você não aproveitou. Você já pensava nisso no finalzinho de carreira? Você parou cravado, tipo assim, eu vou parar porque eu quero parar? O que eu pensava, já desde o começo da carreira, era realmente isso. O meu único pensamento era, olha, eu sei, até por relatos de amigos de outros atletas, sabe, olha, passa rápido, cara. Passa muito rápido, você vai olhar para trás depois, você vai ver que passou tudo. Então, aproveita cada minuto que você tiver da sua carreira. Então, eu acho que desde o começo foi uma preocupação muito grande. Viver intensamente minha carreira profissional dentro de campo e, ao mesmo tempo, aproveitar cada minuto que eu puder fora de campo. Então, eu tive sempre, isso era uma coisa muito natural, uma coisa minha, uma preocupação muito grande em cuidar da minha imagem, porque eu sabia, principalmente na época do Flamengo, que para muitas crianças e muitos adolescentes eu era uma referência. E eu não queria passar uma referência ruim para essas crianças na época. Então eu sabia que tinha uma expectativa muito grande do que eu fazia fora de campo, porque muita gente se espelhava em mim. Isso estou falando
Claro. na década de 90. Claro, óbvio, Então eu sempre tive uma preocupação muito grande, fora que eu sempre fui um cara muito tranquilo. Você sempre foi calmo, as Sempre fui entrevistas. muito tranquilo, sempre fui Você apanhava tranquilo. 95 minutos e vai falar Não, tranquilamente. O que eu eu é o sempre... seguinte: você, quando parou, já pensava em ser Já. empresário? Já era uma coisa na Não, cabeça? não, não, não. Não? Não, empresário na área Empresário que eu me refiro do esportiva... futebol, desculpa. Não, não, da área esportiva não. Eu pensava, sim, na área empresarial como um todo. Claro. Porque eu Claro. sempre tive uma vontade muito grande de empreender, tá? Sim. O meu pai, ele foi um pequeno empreendedor no Espírito Santo, então eu lembro que muitas situações eu vi meu pai ali lidando com um pequeno negócio dele e fazendo negociações, eu meio que colava ali do lado para aprender um Aquilo pouco o te que ele estava coçava. falando, e eu gostava do que eu via, então eu sempre tive essa curiosidade de ser um empreendedor. Então, e já foi ao decorrer da minha carreira. E aí, quando eu parei de jogar, eu realmente entrei 100% nessa área de empreender. Entendi. Você estava falando que, na verdade, vocês, como se fossem, você, o Siqueira e tal, a tua turma aí, como se fosse uma filial de um grupo europeu. É mais ou menos isso, para ficar claro para a galera? Mais ou menos isso, porque tem a YouFirst, que é a empresa espanhola, ela tem uma base, uma filial na Itália, na França, no México, e o ano passado nós abrimos aqui no Brasil. Então, o Guilherme Siqueira, ele foi sempre agenciado, foi durante muitos anos agenciado pela empresa. Ok. E depois que ele encerrou a carreira precocemente, por uma contusão no tornozelo, na lesão, com 30, 31 anos, a empresa veio conversar com ele para ver essa possibilidade de abrir a YouFirst Brasil. E ele realmente gostou da ideia e automaticamente nós já nos conhecíamos, e ele veio conversar comigo para ver o que eu achava. E realmente eu já tinha uma empresa nessa área, foi só realmente unir ali, acoplar e tocar. E muito legal, assim, muita dificuldade, não é uma área também muito fácil, não é tem uma concorrência muito grande. Sábio, não. Mas assim, de uma certa forma tá sendo bem legal, tá sendo algo realmente muito, muito bacana. Vocês tomam conta da América do Sul ou só do Brasil? Não, Brasil. Aí o First Brasil, é claro que se tivermos ali algo perto, né? A gente está falando do Uruguai, do mercado argentino, é claro que nós vamos sempre ser consultados, vamos dizer assim. Sim. Mas propriamente falando na First Brasil, mercado brasileiro. Entendi. Sabe, a gente está passando por um momento tão louco. Nossa geração não viu nada parecido. Você tem contato, obviamente, na Europa direto. O que você acha que vai acontecer com o futebol brasileiro? Lance de dinheiro, de patrocínio, de salário. Como é que você vê o mundo nesse momento? Eu vou ser bem sincero, até por algumas pessoas que eu converso em Portugal e na Espanha, ninguém sabe responder. Ninguém sabe responder. Então, é tudo no achismo, né? É um futuro próximo muito incerto. Então, nós podemos falar, olha, vai se estabilizar o vírus, em partir de maio, metade de maio, junho, vai normalizar tudo, volta às ligas, volta às competições. Ninguém pode falar isso. Por aí. Porque é uma incerteza muito grande. Então, é difícil. Então, a gente está falando do futebol europeu. Eu soube a notícia de hoje, sabe? Não sei se pode me confirmar. A Alemanha voltou a treinar de uma forma específica, né? 17 times alemãos. Somente um time que parece que lá o regimento é estadual e nesse estado não liberaram. E eu soube hoje que parece que o Flamengo volta a treinar dessa forma, nesse estilo alemão, a partir do dia 20. Está por dentro disso? Tem algumas informações, mas também, por exemplo, nós temos atletas em Portugal. Então, nós temos um atleta no Benfica, temos outro atleta, por exemplo, no Belenenses. E, a princípio, se volta a treinar no início de maio. Quer dizer, a gente está falando no início de maio em Portugal, mas que ainda nem os próprios atletas sabem como vai ser essa volta. Entendi. Se vai ser uma volta daqui a 2, 3 semanas
em um processo natural, todo mundo treinando normal, ou se vai ser um pouco mais espaçado, Mais vai ter isolado. períodos isolados, enfim, a gente não sabe realmente o que vai acontecer. É claro que vai voltar. Claro. E eu acredito que não seja também num prazo muito longo. Também não, também acho. Porque as coisas têm que voltar. Nós temos que. Enfim, o mundo tem que voltar, tem que andar. Porque realmente, senão as coisas vão ficar ainda mais complicadas do que a gente está vivendo já. Eu fiz um vídeo opinando sobre, e acho que deveria estar sendo uma pauta muito importante, que é a janela do verão europeu, que é a janela que move o futebol mundial, os grandes valores, as grandes transferências e tal. E eu acho que ela vai ser comprometida. O que o pessoal tem falado sobre isso? Você acha que... Hoje eu ouvi algo sobre passar para setembro. Você acha que ela vai ser mexida? Por mim, deveria ser mexida. A questão... Também é especulativo. É especulativo. Então, a gente não tem ainda uma definição, por exemplo, muitos falam, que na Alemanha fala isso, que em Portugal fala isso, que a Espanha, por exemplo, é realmente algo muito indefinido. A gente está falando em dois países, Itália e Espanha, com os maiores índices infelizmente, de mortes no mundo. Então, assim, é muita indefinição ainda. Eu falei recentemente com um grande amigo que trabalha dentro do Real Madrid hoje, um dos diretores, que ele realmente, a preocupação é muito grande, porque ele também não tem uma posição nem dentro do clube, nem da UEFA, nem da Federação Espanhola. Ninguém sabe dizer realmente o que vai acontecer. Então, é tudo muito especulativo, é tudo muito indefinido ainda. Agora, é claro que vai ser mexido. Então, nós temos agora, se voltamos realmente a treinar em maio ou até em junho, a princípio, eu acredito que vai tentar terminar as competições nacionais. Eu não acredito. Sim. Tentar Lá terminar. fora eu acho que é mais fácil de resolver do que aqui. Mas aí, quando vai terminar e também qual é a sequência da próxima temporada? Isso ninguém sabe dizer ainda. Exato. Sabe, estamos chegando a uma hora. Eu queria muito te agradecer o carinho, o respeito aí, a parceria. Topou de imediato conversar, foi um prazer enorme. Um cara super vencedor. Não sei se temos algum brasileiro se tem algum brasileiro que tenha ganho 3 Champions, não me veio a cabeça aqui agora. Foi sorte, pô. Foi sorte, né? Imagina. Também, né? Acho que você é o único brasileiro que ganhou 3 Champions. Acho só você. Não, tem mais. Tem com 3? Tem até mais hoje. Tem o Marcelo, verdade. Tem o Marcelo. Eu acho, tem o Marcelo e o Casemiro hoje, no Real? Com 3, O Marcelo acho que tem 4. O Marcelo jogou Não, Marcelo e Casemiro 4. Acredito que eu, Roberto Carlos e o Daniel Alves com 3. Um seleto grupo. Obrigado pelo carinho. Seleto grupo, exatamente. Obrigado pelo carinho, pelo respeito. Boa sorte nos negócios, todos eles. Você fez muito bem o futebol brasileiro. Obrigado. Foi meu rival durante muitos anos. Te xinguei muito da arquibancada, mas obviamente a admiração pelo teu futebol é enorme. Muito bacana ter essa oportunidade de falar com você. Boa sorte nos negócios, que essa pandemia vai embora logo. Um grande beijo na família e sucesso para você. Valeu, obrigado, cara. Foi um prazer muito grande. Eu estou aqui à disposição, tá? Prazer realmente muito grande conversar com você. Um beijo, um abraço a todo mundo, né? A todos que participaram dessa live. Muito legal. Todo o meu carinho. Um beijo grande para todo mundo. Sávio, abraço. Fique com Deus. Até logo. Tchau, pessoal. Valeu.